bom dia, turminha do quarto ano. Hoje, na nossa aula de História, Ciências e Geografia, nós vamos conhecer um pouco do conteúdo que nós vamos adentrar agora no quarto bimestre, tá certo? Quarto bimestre aí chegando, já finalizando o ano. E já estamos ficando com saudade de vocês, mas ainda temos um bom tempinho juntos, tá certo? Então, nós iremos hoje não fazer ainda no livro, tá certo? A gente vai conhecer um pouco dos conteúdos ainda nos vídeos que a tia Marilene vai colocar. Preste atenção para poder resolver a atividade no Google Forms, tá certo? É uma predição, né? Vamos conhecer um pouco do que a gente vai iniciar estudando, tá bom? Então, tenham todos um bom dia, fiquem na paz e a tia está aqui esperando o retorno de vocês. Você sabe o que é? Migração nada mais é do que o deslocamento populacional pelo espaço geográfico. É um processo tão antigo quanto a nossa própria existência. Desde os primórdios, pessoas deslocam-se tentando sobreviver. São inúmeros os motivos que levam indivíduos ou grupos de indivíduos a se deslocarem de um local para outro. Nas sociedades mais antigas, o que impulsionava as migrações era basicamente a busca por alimentos, água e abrigo. Conforme a sociedade foi evoluindo, as migrações tornaram-se mais complexas, assim como as suas causas. Ao falar de migração, é importante considerar que há fatores de atração, como melhores condições de vida, salários maiores, maior acesso à educação, saúde e cultura, e também fatores de repulsão, como guerras, fome, desemprego, perseguições políticas e religiosas ou catástrofes naturais. Para entender melhor esses fluxos populacionais, dois conceitos são essenciais: imigração e emigração. Imigração é o movimento de entrada de pessoas em um dado lugar. Emigração é o movimento de saída de pessoas de uma localidade. Logo, imigrante é quem entra e emigrante é quem sai. Para classificar as migrações, utiliza-se três variáveis. A primeira é o espaço de deslocamento. De acordo com esse critério, as migrações podem ser internas, quando ocorrem dentro de um determinado país, ou externas, quando são realizadas de um país a outro. Neste caso, são também chamadas de migrações internacionais. A segunda variável é o tempo. Segundo este critério, as migrações podem ser permanentes, também conhecidas como migrações definitivas, ou temporárias, quando ocorrem por um determinado período. O terceiro e último critério é a forma. As migrações podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, voluntariamente, ou forçada, quando a pessoa é obrigada a migrar. Existem vários tipos de migrações. Entre os principais estão êxodo rural, quando pessoas se deslocam do campo para a cidade. Esse tipo de migração tornou-se muito comum a partir da Revolução Industrial, intensificando o que chamamos de urbanização. Êxodo urbano é o processo inverso, a saída da cidade para o campo, sendo bem raro na sociedade atual. Transhumância é uma migração sazonal. Ocorre quando a mudança de local é por um determinado período, sendo muito comum entre trabalhadores rurais, que migram para trabalhar na colheita e, ao fim desta, retornam ao seu lugar de origem ou migram para outra região onde há uma nova safra. Migração pendular é o vai-vem cotidiano, a transferência momentânea e diária de um local a outro para saciar as necessidades básicas do dia a dia, como estudar, trabalhar, fazer compras ou se divertir. Em um mundo globalizado, os fluxos migratórios tornam-se mais e mais frequentes por questões econômicas, políticas, culturais ou ambientais. O trabalho no campo está relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizada para cultivar a terra, para obter alimentos, bebidas, medicamentos e matéria-prima. A agricultura evoluiu muito ao longo do tempo, graças a novas tecnologias. A pecuária é uma atividade econômica voltada para a criação de animais, que são destinados à produção de alimento e matéria-prima. Assim como a agricultura, a pecuária também aprimorou suas técnicas graças à tecnologia. Já o extrativismo
é a técnica de extrair recursos da natureza. Ele pode ser extrativismo vegetal, quando a extração de elementos de plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeiras. Pode ser extrativismo mineral, que é caracterizado pela exploração de recursos minerais como ouro, diamante, granito e a água mineral. Ou pode ser extrativismo animal, que é a pesca e caça de animais. A agroindústria, a maioria são instaladas no campo para ficar próximo às áreas de cultivo, criação ou extração de elementos que sejam necessários. Essas indústrias transformam matérias-primas em diferentes produtos. Um exemplo é transformar a cana-de-açúcar em álcool. Agora vamos aprender sobre o trabalho na cidade. Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são ligadas à prestação de serviço, como bancos, hospitais, escolas, ou ao comércio, como shoppings, supermercados, restaurantes, entre outros. Há também em muitas cidades atividades industriais, nas quais são produzidos alimentos, vestuários, eletrodomésticos e automóveis. Agora vamos falar sobre os setores econômicos. As atividades econômicas, elas podem ser divididas em 3 setores. No setor primário, são as atividades que produzem a matéria-prima, como nós vimos, o extrativismo, a pecuária e a agricultura. O setor secundário são atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas no setor primário em mercadorias industrializadas, como automóveis, casas. E o setor terciário são atividades econômicas de comércio e prestação de serviço, em que os produtos são direcionados diretamente ao consumidor. Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre movimento aparente do Sol e as estações do ano. Vamos lá? Nós já sabemos que existem o dia e a noite e que nós e todos os outros seres vivos precisamos desses 2 períodos para viver. O ciclo de dia e noite dentro do nosso organismo é chamado de ciclo circadiano. O nosso corpo ele precisa de descanso todos os dias para conseguir se recuperar, e o melhor horário para dormir é à noite, na ausência do sol. Manter o ciclo circadiano regulado dentro do nosso organismo é muito necessário para a nossa saúde. O que determina o dia e a noite é a posição da Terra em relação ao Sol. A face da Terra que fica virada para o Sol será dia, e na face oposta será noite. Nessa imagem, nós conseguimos ver isso olhando o movimento da Terra em torno dela mesma, que dura 24 horas. É chamado de movimento de rotação. Ao longo do ano, existe mudança na duração do dia e da noite, que varia de acordo com as estações do ano. Isso é determinado pela movimentação da Terra em torno do Sol. Esse movimento é chamado movimento de translação. Nessa animação é possível observar a movimentação da Terra em relação ao Sol ao longo do ano. Nós podemos ver que, ao longo do ano, o Sol muda sua posição na Terra. Isso vai determinar as estações do ano. Essas linhas no planeta são chamadas de latitude. A latitude é determinada por linhas na horizontal, que são direcionadas a partir da linha do Equador, são medidas em graus. Existem também algumas linhas que ficam na vertical, que são medidas a partir do meridiano de Greenwich. Essas linhas são chamadas de longitude. É importante lembrar que essas linhas são imaginárias e servem para a gente se localizar no planeta. O movimento da Terra em torno do Sol determina as 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. A entrada do verão e do inverno chamamos de solstício, e a entrada do outono e da primavera nós chamamos de equinócio. Observem aqui a distância da Terra em relação ao Sol ao longo do ano. Todas as datas que aparecem correspondem à entrada das novas estações. É importante lembrar que as estações são invertidas no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte.
Um outro fenômeno que acontece devido à rotação da Terra em torno do Sol é a diferença da trajetória do Sol no céu ao longo das estações. Esse movimento a gente chama de movimento aparente do Sol. Aparente porque não é o Sol que está se movimentando, mas sim a Terra. Espero que tenham gostado. Bons estudos